Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar o segundo episódio do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente tem como convidada a professora doutora Arlene Coughlin, professora do Departamento de Letras da UFPE, a quem a gente agradece bastante o aceite do nosso convite. A Arlene vai trazer uma discussão muito legal sobre tradução. Você sabe o que é tradução? Sabe quantos tipos existem? Como é que é feita a tradução? Espera já que a Arlene vai contar pra gente. A gente agradece a Arlene e agradece também as nossas petianas que vão conduzir a entrevista. A Amanda Borges e Nívia França. As duas vão bater esse papo com a Arlene e tá muito legal. Antes de a gente passar pro vídeo em si, eu gostaria de dar dois recadinhos rapidinhos para vocês. O primeiro deles é que você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo o áudio pelos streamings, vocês podem ter certificado dessa apresentação. Para isso, basta você clicar na descrição do vídeo do YouTube e acessar um formuláriozinho com perguntas bem rápidas relacionadas tanto ao projeto, para você ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos, e também relacionados ao próprio conteúdo do vídeo que a Arlene vai discutir com vocês já. Outro aviso bem legal é em relação à acessibilidade do nosso projeto. A gente pensou bastante nos surdos quando a gente desenvolveu esse projeto e colocou uma tela bem maior para os surdos do que aquelas telas pequenas que eles geralmente veem nas TVs. Então a gente deu uma maior visibilidade para as interpretações que estão sendo traduzidas do português para Libras, para facilitar a visualização dos sinais. Legal, né, galera? Se inscrevam no canal e deem um like. Garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. O conteúdo que vocês vão ver está muito legal. Então é isso, galera. Continue ajudando o grupo PET Letras a produzir um material de qualidade com conteúdo legal sobre a área de letras e continuar ajudando a divulgação científica nessa área, beleza? É isso. Curtiu? Compartilhou? Vamos pro vídeo. Até a próxima. Hoje nós vamos dar continuidade, com mais um do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a professora Arlene Coughlin. Nós aproveitamos para agradecer a sua presença, professora, e por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes de poder entrevistá-la. O tema do nosso podcast de hoje é a tradução e seu lugar na contemporaneidade, tradução audiovisual, recepção e ferramentas tecnológicas da tradução. Então, falando um pouquinho sobre a professora, ela é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Estudos Linguísticos, na linha de pesquisa de Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa sobre a linguagem do humor e metáforas. Tem experiência de ensino em tradução audiovisual, memória de tradução, pós-edição de textos traduzidos automaticamente, além de experiência na área de língua estrangeira e de português para estrangeiros. Na pesquisa, atua principalmente em tradução humana, pós-edição de textos traduzidos automaticamente, tradução de metáforas, processo tradutório e esforço cognitivo. Então, professora, o que significa traduzir um texto? Quantos tipos de tradução existem? Quais as principais diferenças entre elas? E pode-se categorizar elementos para definir uma boa tradução? Então, boa tarde, meninas. Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre tradução. E como eu já comentei, é a minha menina dos olhos, uma das minhas paixões. Então eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que é o que é traduzir. Talvez eu precise te pedir para repetir essas perguntas aí. Tudo bem. Porque são várias, as respostas são complexas. Bom,
É difícil a gente falar de tradução ou explicar o que é traduzir de uma maneira direta, de uma maneira simplificada, porque traduzir é uma atividade complexa e que ela vai variar dependendo de qual tipo de tradução a gente está fazendo também. Então, ali, uma das perguntas é quais são os tipos de tradução. Eu vou começar pelos tipos, que eu acho que facilita para explicar o que seria o traduzir, então. Nós temos muitos tipos de tradução, mas os que são mais conhecidos, que talvez nós vemos com maior facilidade circulando no nosso dia a dia, é a tradução literária, por exemplo, que é um tipo, a tradução técnica. Dentro da tradução técnica, a gente tem também a tradução juramentada, a tradução audiovisual, que a gente vê também no nosso dia a dia relacionado a filmes, com dublagem, legendagem. Então, a tradução literária é aquela realmente voltada a essas obras mais com um caráter mais artístico, como romances, poesia. A tradução técnica vai envolver textos que têm uma terminologia mais específica de determinadas áreas, por exemplo, engenharia, medicina, educação, e assim sucessivamente. Qual é a diferença, então, que nós temos entre a tradução técnica e essa tradução juramentada, que seria uma espécie de subtipo de tradução técnica? A tradução técnica não precisa de nenhum selo de que foi feito por um tradutor juramentado. O tradutor juramentado, ele precisa ser concursado, cada estado tem os seus tradutores juramentados nos diferentes pares linguísticos, e então, para a tradução de alguns documentos legais, por isso que a tradução juramentada também é conhecida como uma tradução legal. Por que legal? Porque se não tiver o selo desse tradutor juramentado, não for feito por essa pessoa que tem esse registro, ela não tem valor nenhum. Então, um exemplo por exemplo, quando se vai estudar numa universidade no exterior, precisa levar o histórico do Brasil. Isso vai ter que ser feito por um tradutor juramentado. Do contrário, não tem valor nenhum essa tradução. Ao passo que a tradução técnica, que são manuais, artigos científicos, capítulos de livro, essas podem ser feitas por um tradutor que não é o juramentado. A tradução audiovisual, que é um outro tipo, a gente tem a legendagem, como nós vemos na nossa realidade, no dia a dia de filmes, séries, tem a dublagem, tem a audiodescrição também dentro da tradução audiovisual acessível, tem a legendagem para surdos e ensurdecidos, e assim nós temos alguns outros tipos. Aqui eu vou só ilustrar. Então, como vocês podem ver, dependendo desse contexto, dependendo do tipo de tradução, esse traduzir, ele vai envolver elementos diferentes, ele vai envolver não só um contexto de cultura diferente, mas ele vai envolver um leitor diferente, ou melhor, um receptor do texto que é diferente, vai ter um propósito diferente, e também vai ter um uso, um gênero textual diferente. Então, tem variados conceitos de tradução, tem várias teorias diferentes de tradução, e dependendo de cada teoria, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque não é o propósito, enfim, cada um vai apresentar a tradução de uma maneira, vai definir essa tradução de uma maneira. Eu, particularmente, gosto de ver a tradução como um uso interpretativo interlingual. Então, a gente tem ali, o que significa isso? Fazer essa interpretação entre duas línguas, ou melhor, entre dois contextos, e criar esse novo texto. Tu poderia repetir, por favor, a terceira pergunta? Pode-se categorizar elementos para definir uma boa tradução? Essa também é uma pergunta que não tem uma resposta assim direta que eu possa te categorizar. Sim, são tais elementos, elemento 1, 2, 3, até porque a tradução não a gente já conversou, eu acho que alguma vez, já comentei isso em alguns outros contextos, a tradução não é uma ciência exata. Por não ser uma ciência exata, não tem como a gente criar critérios exatos para se medir. Mas sim, tem algumas, o que a gente pode chamar algumas
tendências, algumas normas dentro de determinadas, de cada cultura, porque o que é uma boa tradução no Brasil, por exemplo, pode não ser uma boa tradução no contexto japonês, por exemplo. Então, esses elementos para categorizar o que é uma boa tradução vão depender do sistema de chegada, do contexto de chegada, ou seja, da cultura para a qual se está traduzindo, e também vai ser levado em conta o tipo de tradução, como eu já falei anteriormente. Então, o que é, por exemplo, uma boa tradução no Brasil de um texto, uma boa legendagem? É aquela legendagem, no geral, que não seja muito longa, de modo que a gente tenha tempo de ler e, ao mesmo tempo, apreciar o filme, mas também não são bem aceitas legendas que possuem um número, não um número exatamente, mas que oculte muitas informações. Isso não é muito bem aceito. Então, não é considerado uma boa tradução nesse contexto, essa tradução que tenha ou frases muito longas, ou então frases que omitiram muitas informações. Então, como vocês podem ver, boa tradução basicamente vai variar em função do tipo de texto e especialmente em função do contexto de chegada, do sistema de normas de chegada. Por isso que algumas traduções, posso dar um exemplo para vocês, em tradução literária. A gente costuma ter alguns clássicos que têm várias traduções da mesma obra. Shakespeare, por exemplo, do inglês para o português brasileiro. Algumas traduções são categorizadas como boas traduções e outras não, porque essas traduções consideradas boas, elas tiveram um nível maior de adequação a esse nosso sistema de tradução literária no Brasil. Então, muito resumidamente, é isso. Continuando na mesma linha de raciocínio que você estava trabalhando na pergunta anterior, né, que a Amanda introduziu, para a senhora, qual a diferença de um tradutor para um intérprete? Então, aqui a gente tem basicamente, essa é uma explicação, uma definição um pouco mais simples. A tradução é quando a gente tem ali a tradução feita entre dois códigos na língua escrita. É a tradução que a gente chama popularmente dos textos escritos. Ao passo que a interpretação, ela vai envolver a língua falada, a oralidade. Então, ela vai acontecer em um contexto em que tem alguém falando, por exemplo, alguém dando uma palestra em inglês, e a gente tem ali um intérprete traduzindo para o português ou para o espanhol, para qualquer outra língua. A gente tem também uma outra modalidade que está crescendo de interpretação no contexto agora do Brasil, que é a interpretação para Libras, que talvez possa ilustrar, então, a diferença. Então, a tradução é basicamente entre textos escritos e a interpretação à língua na oralidade. Pois bem. A senhora poderia abordar um pouco da história e das barreiras superadas pela área de tradução no Brasil e no mundo? Porque a gente já fez essa parte introdutória para situar todo mundo. Aí agora a gente queria saber quais são essas barreiras, as dificuldades e também o que fez a senhora se interessar pela área de tradução. De novo, uma pergunta que exige uma resposta gigantesca, mas eu vou procurar. Só para ilustrar, vocês sabiam que, desculpa aí o fundo, né? Mas a gente tem aqui a tradução, tem um cão aqui tentando traduzir o que eu falo. Então, a história da tradução, na verdade, é uma linha que daria para a gente ficar falando aqui por algumas horas, mas eu vou procurar me focar um pouquinho na linha da história da tradução de maneira mais geral e focar um pouco no Brasil, que eu acho que talvez seja mais interessante para quem for ouvir. No Brasil, a gente tem um registro da primeira obra que foi publicada em tradução lá no início dos anos 50, que foi um livro do Paulo Ronay, e é a primeira obra que a gente tem publicada no contexto brasileiro. E até início dos anos 80, a gente tem pouquíssimas coisas publicadas, não passam de 3 ou 4 livros, alguns poucos artigos, ou seja, a gente tem muito pouca coisa.
Só a partir dos anos 90 é que começa a aumentar o interesse, começa a aumentar o número de publicações também, em decorrência de algo que acontece na tradução no contexto do mundo, no contexto internacional, que é no início dos anos 70, é inaugurada a disciplina Estudos da Tradução. Então, a gente passa a se referir à tradução como sendo essa disciplina, como esse campo disciplinar, assim como a gente tem a medicina, tem a engenharia, a gente vai ter estudos da tradução. Com isso, começam, então, a se desenvolver mais estudos sobre isso e aumenta muito o interesse também de desenvolvimento de pesquisas de natureza mais empírica, mais experimental. Então, a partir do início dos anos 2000, é que no Brasil a gente começa a ter um número maior de pesquisas, aumento as publicações, aumento de pesquisas no Brasil, aumento de publicação de artigo científico, começam a aparecer dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas ainda, aí vocês perguntaram, se eu não estou enganada, a segunda pergunta é relacionada aos problemas, aos desafios. Ainda, por ser uma área muito jovem, quer dizer, uma área que foi recentemente criada, ela ainda sofre alguns problemas da marginalização. O que são esses problemas? Então, não se tinha ainda canais de publicação consolidados. Então, quando a gente produzia um artigo, quando a gente fazia alguma pesquisa, onde que a gente publicava? Precisava publicar em anais, ou então em revistas, ou então em enciclopédias que eram ou da área de linguística, ou da área de literatura, quando era tradução literária. Então não se tem ainda canais para se publicar especificamente de tradução. Eu menciono que só em 2004 é aberto o primeiro programa de pós-graduação em estudos da tradução, primeiro mestrado, primeiro curso de mestrado e doutorado. Então, esse é um desafio que a gente tem ainda, não só no Brasil, mas no mundo. Alguns países estão um pouquinho mais avançados nisso, outros um pouquinho menos, mas um dos grandes desafios que a gente ainda tem é a marginalização em termos de pesquisa, porque a gente ainda não tem os canais de comunicação para publicar, para conversar com os pesquisadores, para saber quem que está fazendo o quê. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa mesma marginalização ainda no mercado de trabalho. Por quê? Por nós não termos ainda muitos cursos de bacharelado que formam tradutores, a gente ainda tem algumas pessoas que acabam entrando no mercado sem o devido preparo. Isso, consequentemente, leva ao impacto em pagamento, em competitividade de preços, em qualidade do trabalho e uma série de outras coisas. Não sei se eu respondi todas as perguntas, tem mais uma? O que fez a senhora ter interesse na área de estudos? Sim. Então, eu acho que o meu interesse pelos estudos da tradução despertou assistindo filmes legendados. Eu era só espectadora de filmes legendados, isso há alguns anos atrás. Eu usava para aprender a língua, para aprender inglês, aprender espanhol, enfim, outras línguas. E aí eu comecei a observar que, à medida que eu fui aumentando o meu conhecimento das línguas ali que eu estudava, eu fui observando que nem sempre o que eles diziam era o que estava traduzido. Que algumas coisas eram totalmente adaptadas, ou então, às vezes, haviam alguns cortes. E aí eu comecei a ficar curiosa, por que isso acontecia? E aí durante o meu curso de graduação, eu fui procurar alguns projetos, e aí comecei a me envolver com pesquisa. Aí eu também tive algumas experiências de fazer interpretação para pessoas que precisavam se comunicar. E aí eu descobri que realmente era algo que eu era apaixonada, adorava fazer. Hoje em dia, existem muitas pesquisas sobre tradução, mas mesmo assim, essa área enfrenta muitos obstáculos e é permeada por muitos tabus. Então, sendo assim, quais são as principais crenças que circulam o mundo da tradução e acabam por depreciar o trabalho desempenhado pelo tradutor?
Essa é uma pergunta muito interessante. E que está relacionada com o que eu acabei de falar, da marginalização que a gente vê não só no meio científico, mas a marginalização também do mercado, né, dos profissionais que trabalham no mercado de tradução. Então, nós temos aí, diria que tem 3 crenças, assim, 3 mitos que ainda circulam e que acabam depreciando a profissão e acabam, inclusive, desvalorizando o profissional e trazendo, assim, não só questões de financeiras, afetando a competitividade dos preços, mas também o problema da autoria, da invisibilidade de quem traduz algumas coisas. Porque se vocês pensarem, por exemplo, no texto técnico, na própria legendagem, dificilmente a gente vê quem que fez a tradução. Então, quando a gente vai citar, às vezes, até um livro teórico, eu pergunto, quem de vocês, quando começa a ler um livro teórico na faculdade, vocês olham se o livro é traduzido e quem é o tradutor? Eu posso dar um exemplo bem prático de como isso se reflete, essa marginalização do tradutor, no dia a dia, talvez até de vocês. Vocês podem observar quem costuma olhar, quando está lendo algum livro teórico em português, se esse livro foi traduzido, e se é traduzido, quem é o tradutor? E se menciona esse tradutor, por exemplo, nas referências. A gente realmente não faz essas coisas. Então, deveria, né? Então, isso é um reflexo, inclusive, da marginalização e também de alguns mitos que a gente tem. Aí eu vou falar agora um pouquinho desses 3 aí. Um deles é de que para que a pessoa possa traduzir, basta que ela conheça bem a língua, que ela saiba usar alguns dicionários online, usar o Google, e se tiver morado fora, também ajuda. Bom, a gente sabe que não é só isso. Tem pesquisas mostrando que a gente precisa muito mais do que simplesmente conhecimento da língua. Tem outras habilidades, outras competências que são necessárias, porque senão a gente não precisaria também formar um profissional. Uma outra crença, um outro mito também é que, e aí está atrelado a um conceito de o que é uma boa tradução também e o que é traduzir, o que é a equivalência em tradução. Quer dizer que todo tradutor, em algum nível, ele é um traidor, ou toda tradução acaba tendo uma certa traição. Por que isso? Isso é um ditado muito antigo e que se ampara no fato de que se acreditava que era possível transportar o significado de uma língua automaticamente para outra, que bastava isso. Bom, se isso fosse viável, os tradutores automáticos lá em 1950 teriam nos substituído, certo? E a gente sabe que não substituíram até hoje. Então, com base nisso, por achar que a tradução é algo exato, preciso, que para ser uma boa tradução tem que traduzir palavra por palavra com exatidão, com precisão, coisa que não é possível, porque a língua, a tradução, as línguas, os textos, eles não são uma ciência exata. Então, se não é boa, se não é exata a tradução, o tradutor é um traidor. E essa é uma das principais crenças que leva à desvalorização do profissional, achar que qualquer pessoa está habilitada a fazer, e também, inclusive, às vezes, ter aquela negociação de preço, assim, querendo pagar um preço que às vezes é bem abaixo do que deveria pagar. Qual a sua opinião sobre a formação do profissional de tradução no Brasil? E a senhora poderia afirmar que ainda é difícil para um profissional ele se especializar nessa área aqui no nosso país? Bom, eu acho que um dos maiores desafios ainda que eu vejo, inclusive pelos meus ex-alunos de curso de bacharelado em tradução, é de se inserir no mercado e também de saber, uma dificuldade, saber como cobrar pelo seu trabalho. Por que isso?
Primeiro porque a gente tende a cobrar pelo trabalho com base, a gente quando começa, a gente cobra com base ou em alguma tabela ou no que os outros profissionais cobram. Mas como eu já disse anteriormente, por ter ainda esse desequilíbrio entre o número de profissionais que são realmente capacitados e também essas crenças de que qualquer pessoa pode traduzir, de que basta conhecer as línguas, então a gente tem uma oscilação muito grande de preços no mercado. Há quem cobra desde 5 centavos a palavra até quem cobre 40 centavos a palavra. E isso acaba gerando um problema, claro, de inserção no mercado de trabalho e também de dificuldade de cobrar. E aí vem a uma das dificuldades de formação, a primeira pergunta que vocês fizeram. Eu vejo como um grande empecilho que a gente tem, dois grandes empecilhos que a gente tem no contexto brasileiro. Um deles é o fato de que nós ainda temos pouquíssimos cursos de bacharelado em tradução, são 4 ou 5, se eu não estou enganada, em universidades que estão concentradas na região sul e sudeste, tendo uma na região nordeste. Então, nós temos ali a região norte sem nenhum curso voltado para essa área, um curso que forme realmente tradutores. Além disso, o número é muito pequeno e nos cursos que a gente já tem, eu ainda observo uma certa... É como se tivesse... Isso não acontece, claro, só no curso de tradução, isso acontece em outros cursos também. É como se tivesse uma cortina invisível que nos mantém um pouco distantes do mercado de trabalho. Então, é como se a gente fosse para o curso que vai fazer, seja de bacharelado, licenciatura, o que quer que seja, e há um certo distanciamento entre aquilo que é recebido na formação e aquilo que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Então, esse distanciamento entre mercado e talvez os muros da universidade, ele é um grande, na verdade, empecilho para esse profissional, porque quando ele sai ali, ele se depara com algumas necessidades que não foram abordadas, e algumas coisas que ele até desconhece que precisaria ter. E aí eu vou dar um exemplo. Então, sim. E também, até mesmo dentro das próprias universidades, a função de tradutor, a formação de tradutor, nem mesmo o fato de existir um mercado de trabalho no Brasil sobre tradução não se é muito mencionado. Um exemplo, na UFPE, que a gente não tem, como eu posso dizer, a fomentação de que temos, assim, aulas disponíveis e professores especializados nessa área. Não tem essa... como eu posso dizer? Não tem tanta disponibilização de informação sobre isso, não é mesmo, professora? Sim, sim. É uma coisa que é um problema de alimentação mútua. A gente não tem ainda muitos profissionais capacitados, porque, de novo, como eu já respondi lá no início na outra pergunta que vocês fizeram, é uma área muito nova. No Brasil, nós ainda temos pouquíssimos cursos, em alguns outros países um pouco mais, mas nós ainda estamos começando a formar profissionais capacitados, então, mesmo tendo esses poucos cursos, não temos muitos profissionais, então é um empecilho, é um desafio que passa por todos os contextos, não é só o contexto do mercado, é para o profissional que vai se formar, o aluno, e é para o próprio professor. É bem complicado. Então, a gente queria aproveitar esse espaço agora para falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho de pesquisa. A gente sabe que ele se perpassa pelo âmbito da tradução técnica. Então, como poderíamos definir essa área? E qual seria o impacto dessa área nos estudos de tradução? Além disso, a senhora poderia falar também um pouquinho sobre quais são as suas primeiras análises, avanços, grupos de pesquisa em desenvolvimentos e descobertas? No momento, o trabalho de pesquisa, ele está dentro do tipo de tradução, como eu mencionei lá no início da nossa conversa, que é a tradução audiovisual.
ela pode ser perpassada pela tradução técnica, inclusive, se a gente pensar, por exemplo, aquela série House, não sei se vocês estão familiarizados, é uma série que acontece dentro de um hospital, com uma terminologia da medicina, então ela tem ali um caráter de uma tradução técnica. Mas onde a minha pesquisa está mais concentrada é realmente na tradução audiovisual de maneira geral, com um foco no subtipo da legendagem, pelo menos por enquanto, né? E a legendagem, só para vocês entenderem um pouquinho qual é o foco agora, a legendagem me acompanha, como eu expliquei, desde o início, de antes de eu descobrir essa minha paixão pela tradução. Então, quando eu fiz o mestrado, eu olhei para o produto, olhei ali, comparei legendas traduzidas. Depois, quando eu fui avançando nos meus estudos, eu fiquei interessada em saber o que acontecia no processo, o que é o processo cognitivo, o que acontece na cabeça do tradutor enquanto ele está traduzindo, o que demanda maior esforço para traduzir, o que é mais difícil, o que é mais fácil, por que alguns tradutores são mais rápidos, por exemplo, que outros, que habilidades eles têm que fazem eles ser mais rápidos, mais ágeis e entregar um texto de qualidade. Então, eu me interessei em olhar o processo. Mas como eu tinha mencionado lá no início, tradução envolve alguém que produziu um texto, ali a tradução, e vai ter alguém que vai receber esse texto. E é aí que entra a pesquisa atual, que é olhar a recepção do texto legendado. E não só olhar a recepção de um texto legendado qualquer, mas olhar um texto que é auxiliado, essa legenda ser produzida com auxílio de tradução automática. Basicamente é comparar, então, se investigar, ver qual é a viabilidade de se usar a tradução automática para fazer legendas, usando como critério o espectador. Se esse espectador vai aceitar bem essa legenda, e aí isso leva lá o que vocês me perguntaram, o que pode ser considerado uma boa tradução? Então, a gente vai olhar essa adequação, se isso está adequado, se tem essa boa aceitabilidade pelo espectador. E aí, com isso, ver se é viável traduzir automaticamente ou não. Então, é isso que a pesquisa está trazendo agora. A outra pergunta era sobre o impacto, certo? Isso. Então, o impacto disso, na verdade, é uma tentativa de impactar para o consumidor das traduções. Porque tem muita pesquisa olhando a tradução em si, olhando o que afeta o tradutor, olhando para a formação de tradutores, mas poucas pesquisas estão olhando para quem recebe o produto traduzido, que é o espectador, no caso da tradução audiovisual, o leitor de um artigo, o leitor de um texto traduzido. Então, o impacto é entender o que é considerado aceitável, o que é considerado uma boa tradução para quem recebe, para ver se é a mesma perspectiva que se tem, por exemplo, em quem teoriza sobre tradução e quem forma os tradutores. E com isso procurar, inclusive, ampliar a maneira como é ensinado sobre isso. E também um outro impacto é verificar a viabilidade da tradução automática, porque isso traria economia de tempo, isso possibilitaria ter mais oportunidades de trabalho, se a gente pensar no tradutor, ter uma competitividade maior, poder traduzir para um número maior de línguas, e assim sucessivamente. Esses são os impactos, assim, de uma maneira geral. Agora, os impactos mais específicos, a gente precisa primeiro conduzir a pesquisa para poder falar. Sim, muito obrigada. E daí, professora, quem pode participar desse seu grupo de pesquisa e quem tem desejo, como faz para participar? Então, tem duas modalidades de participação, porque ele se constitui, que é o GTradTech, que é um grupo de estudos e de pesquisas em tradução e tecnologia. Para participar do grupo de estudos, alguém que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a área, de participar dos encontros, de entender um pouquinho sobre como
o que acontece na tradução audiovisual, nas tecnologias, é muito simples, basta entrar em contato com o grupo, pode ser feito esse contato em breve, tem um site que está sendo construído, então tem lá um contato que pode ser feito via o site, então pode entrar em contato diretamente comigo, ou então com os próprios membros participantes do grupo. Para participar do grupo de pesquisa, aí se requer um pouquinho mais de burocracia, digamos assim. Para participar do grupo de pesquisa, aí a gente vai precisar conversar, a gente já tem uma pesquisa que está sendo, que está registrada, que vai ser conduzida, e essa pessoa precisa também entrar em contato com o grupo, comigo, e ver se tem alguns pré-requisitos, como familiaridade com a pesquisa, se teria disponibilidade, por exemplo, de registrar, se candidatar a uma bolsa PIBIC, uma bolsa da própria FACEP, ou então fazer essa pesquisa de maneira voluntária. Mas exige um pouquinho mais de, digamos, de trâmites burocráticos e tem que ter um pouquinho de alguns conhecimentos já sobre a pesquisa. Mas, de maneira geral, quem tiver interesse é só entrar em contato com o grupo. Professora, mesmo depois da popularização da dublagem, né, pela cultura pop, a gente está vendo uma onda meio que contrária. A gente está vendo a volta da legendagem para a maioria, na maioria dos filmes que estão sendo divulgados, né? Acho que 2018, 2019 para cá, alguns anos atrás, né, para cá. E daí eu queria saber da senhora se a gente pode concluir que a gente está vivenciando a volta da legendagem para as telas e para o gosto das pessoas, e se a senhora acredita que ela vai se popularizar da mesma forma que a dublagem estava tendo um alcance muito grande, e se sim, quais são as possíveis causas para isso? Olha, eu vou dar aqui, vou fornecer a minha percepção como usuária, e a minha percepção, eu não tenho uma pesquisa regulamentada sobre isso para afirmar com certeza, mas me parece que nos últimos anos, há uma demanda maior pela dublagem, inclusive entre um público mais jovem. Saiu, inclusive, há uns 4, 5 anos atrás, tiveram umas pesquisas encomendadas pela Folha de São Paulo, pelo Datafolha, por alguns cinemas também, essas redes que são colocadas em shoppings, investigando o que o público preferia assistir. E eles observaram que a maioria optava por obras dubladas, especificamente um público mais jovem. Tem uma pesquisa que foi do Datafolha, se eu não estou enganada, que observou que, por exemplo, pessoas de uma geração mais antiga, pessoas que estavam habituadas a assistir filmes legendados antes de ter essa propagação de canais como Netflix ou a dublagem na TV fechada também, essas pessoas têm seria 50, quase 50-50. 50% prefere dublagem, 50% prefere legendagem. Ao passo que o público mais jovem prefere dublado, talvez, e aí vem a minha interpretação. Isso não foi especulado nessa pesquisa, mas eu diria que isso pode ser uma influência dos videogames, que muitos dos videogames eram dublados inicialmente, então talvez esse público mais jovem que joga videogame se habituou à dublagem e prefere, e também dá para ver que tem uma diferença dependendo do tipo de programa. Se a gente olhar, por exemplo, animações, as pessoas preferem ver dubladas. Alguns filmes eu lembro, agora não lembro o nome de qual filme, mas saiu há 2 anos atrás que esse filme tinha vendido muito mais cópias dubladas que legendadas. E aí tinha um outro filme que estava praticamente empatado. Eu acho que isso depende do público, do tipo de filme, de novo, e onde que isso circula. Se é, por exemplo, nos canais, né, de streaming, se é na TV fechada, na TV aberta. Eu não vejo
tão cedo a legendagem voltando a predominar em todos os canais, em todos os âmbitos, como ela predominava há uns 30, uns 20 anos atrás. Certo, obrigada. Também tem a questão, esse assunto foi bastante comentado devido ao filme, né, Parasite, onde não teve uma recepção muito boa da legenda em alguns países. Já em outros, como no Brasil, a recepção foi ok, porque a gente já está meio que habituado, né? Já faz parte do nosso dia a dia assistir filmes com legenda. Mas em países como os Estados Unidos, que são ainda um dos maiores produtores de filme, o idioma original costuma ser a língua inglesa. E daí teve um certo probleminha, né, com relação à legenda. De novo, tem a ver com como eu comentei respondendo a uma outra pergunta. Vocês estão lembradas que eu falei que a qualidade, o que é considerado uma boa tradução, vai depender de algumas normas do contexto de chegada. E essas normas, na verdade, são características que são consideradas adequadas ou não. O mesmo vai acontecer com a aceitabilidade da legendagem da dublagem. Então, os Estados Unidos, por ser um país predominantemente... embora a gente saiba que na prática ele não é monolíngue, porque tem inúmeros falantes de língua espanhola, mas a língua inglesa é a que predomina, e como eles também produzem muitos filmes em língua inglesa, então eles não têm esse hábito, ou seja, a aceitabilidade de uma obra legendada não é tão grande. Então, agora, o exemplo foi do Parasita, né, que foi o ganhador do Oscar, que era uma obra estrangeira, que não era produzida em inglês, e aí precisou ser legendada. E então gerou toda essa discussão, toda essa controvérsia em torno disso. Nem todos os países têm essa aceitabilidade da legendagem como nós temos. Outros países, não só os Estados Unidos, também têm uma tradição em dublagem. Então, professora, seguindo ainda nesse tópico, a senhora poderia citar quais seriam as principais diferenças entre a tradução em legendagem e a tradução em dublagem, e quando seria propício escolher uma ou outra? E, na sua opinião, qual dessas ferramentas pode contribuir para a manutenção de um conteúdo mais integral ou mais próximo do texto-fonte? A legendagem, uma das principais características é que o espectador tem acesso tanto à língua do filme quanto à língua que está sendo traduzida, porque ela é mantida. Vamos pensar no inglês e o português brasileiro. Então, a gente tem um filme ali em que os personagens falam em inglês e a gente consegue ter acesso à tradução, às legendas, que normalmente elas vêm ali no canto inferior, centralizado, no geral na tela, tem no máximo 2 linhas e tem ali um número X de caracteres. Então, essa é uma das características da legendagem. Ao passo que a dublagem, a gente tem o desaparecimento da língua original, ou seja, da língua de partida. Ela é suprimida porque há uma gravação, ou seja, atores que gravam novamente na língua, depois que é feita a tradução para a dublagem, atores daquele contexto vão fazer a regravação dessas falas, e essas falas são sobrepostas à fala original. Então, o que é importante nesse caso? O que se precisa priorizar na tradução para a dublagem? É ter a sincronia labial, porque quando a gente assiste ali o personagem falando alguma coisa em inglês, tem que ter um mínimo de sincronia entre o que ele se movimenta e o que o ator gravou. Do contrário, a gente não consegue prestar atenção, fica muito artificial. E só a título de curiosidade, eu gostaria de comentar que a dublagem brasileira é considerada está entre as de melhor qualidade no mundo. Embora seja muito duramente criticada, mas é uma das dublagens que são mais bem feitas no mundo todo. Então, essas, em linhas gerais, são as diferenças entre a dublagem e a legendagem. A outra pergunta, a segunda, por favor. Então, professora, na sua opinião,
Qual dessas ferramentas pode contribuir para a manutenção de um conteúdo integral ou mais próximo do texto-fonte? Essa é uma pergunta dificílima de responder. Sim. Para eu poder te responder generalizando ou com uma precisão maior, aliás, me deu uma ótima ideia de pesquisa. Precisaria fazer uma pesquisa para comparar, para ter uma ideia, porque eu já fiz isso comparando assim pequenos trechos, só a título de curiosidade. Mas é bastante difícil de a gente falar com precisão, porque na dublagem vai precisar alterar algumas coisas, às vezes mudar ali a palavra ou até omitir alguma coisa para ajustar a sincronia labial. Por outro lado, na legendagem, vai ter que omitir algumas coisas também, vai ter que traduzir mais próximo do sentido e não ali ficar tão próximo à estrutura para conseguir ajustar o número de caracteres e o número de linhas. O espaço é limitado, então precisa ser feito esse ajuste. Eu não me arriscaria a dizer qual é que se mantém, porque é bastante arriscado. Eu acho que em alguns contextos a legendagem vai conseguir manter, se aproximar mais do texto-fonte, mas em outros contextos talvez a dublagem. Isso vai depender também de quais línguas que estão envolvidas. Por exemplo, se a gente tem espanhol e português, provavelmente a dublagem vai se aproximar mais, porque tem bastante similaridade, então não precisa fazer muitas trocas. Agora, se vocês pensarem em tradução de japonês para o português brasileiro, a sincronia é bastante diferente, então talvez a legendagem, nesse caso, vai se aproximar mais. Não tem realmente como generalizar. Seguindo, professora, no Brasil e no mundo, a gente tem visto mudanças significativas no que diz respeito à cultura, à propagação de informação e conhecimento. Para você, qual o papel da tradução nesse cenário? E a senhora poderia citar algumas ferramentas tecnológicas que facilitam a tradução para a disseminação desse conteúdo ou desses conteúdos? Eu diria que o papel da tradução nesse cenário é central. Nunca se traduziu tanto para tantas línguas diferentes como se tem traduzido nos dias de hoje, como resultado da globalização, dessas demandas que se tem da globalização e também do desenvolvimento das tecnologias. Não só tecnologias voltadas para a tradução, como tecnologias em todos os segmentos. Se vocês pensarem, por exemplo, nos eletrônicos que nós usamos, celulares, tablets ou até mesmo computadores, constantemente são feitas atualizações nesses equipamentos. A cada ano, ou às vezes a cada 6 meses, são lançados modelos novos, e esses modelos novos são, em função da globalização, vendidos, enviados para diversos países, consequentemente precisam ser traduzidos para várias línguas, certo? Então, isso aumenta o mercado de tradução. Então, tem que se ter pessoas traduzindo para várias línguas. Mas essa tradução não pode ser feita do jeito que se fazia uns anos atrás, ou seja, digitando ali no Word, levando talvez, imagina se tem que traduzir para 10 línguas, levaria provavelmente 15 dias, ali uma equipe de 5, 6 tradutores trabalhando. Não, tudo precisa ser imediatamente para disparar em todos os países ao mesmo tempo. Então aí vem as tecnologias de tradução. Se usam as memórias de tradução para já aproveitar o que foi traduzido anteriormente, até mesmo a tradução automática, no caso de manuais, esses textos que não têm muita variação. Então, a tradução automática tem se mostrado bem produtiva, e com isso se traduz num período menor de tempo para várias línguas, que é para poder entregar essa tecnologia em vários países ao mesmo tempo. Então, ela tem um papel central para propagação da informação, mas ela também é afetada pela propagação da informação, no sentido de que tem mais trabalho. Certo.
A senhora já mencionou, assim, né? Mas a senhora poderia citar novamente quais seriam as principais ferramentas tecnológicas que são utilizadas para fazer a tradução e um pouquinho sobre como é que é utilizado? Sim. Então, a gente tem, na verdade, duas grandes ferramentas, ou três, eu diria, que são utilizadas no mercado de tradução, especialmente a tradução técnica e a tradução essa que é produzida a jato, como eu costumo dizer, que são as memórias de tradução, ou então, talvez vocês já tenham ouvido falar ou tenham lido em algum lugar o que é conhecido também como CAT Tools, que aí é o termo mais abrangente para as ferramentas de tradução, que vai incluir essas ferramentas de tradução incluem glossários que são produzidos especificamente de cada área para auxiliar na tradução técnica, na tradução de tecnologias, o uso também de bancos de dados terminológicos que também vão trazer a terminologia de cada área e o tradutor não precisa ficar buscando isso constantemente, ele só capta lá. E a própria memória de tradução. Como é que funciona a memória de tradução? E talvez um nome que seja bastante conhecido ou que seja conhecido de um número maior de pessoas é o Trados, que é um dos primeiros, uma das primeiras memórias de tradução comerciais. Mais recentemente nós temos outras, claro, mas eu usei essa para ilustrar que talvez vocês conheçam. Então, como que funciona a memória de tradução? Como o nome já diz, ela memoriza segmentos que já foram previamente traduzidos. Então, se eu traduzir um manual do celular da Samsung, por exemplo, eu fui contratada para fazer essa tradução. Enquanto eu estou fazendo essa tradução, a memória vai salvar tudo isso, vai armazenar a tradução, comparando, sempre armazenando o segmento do texto-fonte, do texto original e do texto de chegada, que é o texto traduzido. E em 6 meses, a Samsung lança um novo modelo de celular e me pede para eu fazer a tradução novamente. Então, eu vou poder ir lá, ativar essa memória de tradução e aproveitar vários termos que eu já traduzi. Os nomes das partes do celular, enfim, tudo que tiver repetido, que já foi previamente traduzido, eu vou poder me utilizar. E uma outra ferramenta que está sendo incorporada nas CAT Tools é a própria tradução automática. E aí o exemplo que talvez a grande maioria conheça é o Google, Google Tradutor, embora quando se trabalha num contexto de mercado, no contexto de tradução profissional, a gente, no geral, não usa as traduções do Google, claro, porque ele é um tradutor aberto, gratuito, portanto, ele tem uma qualidade um pouco menor e não pode ser customizado também para a área que eu quero. Então, normalmente as empresas têm um tradutor automático que é alimentado, customizado para aquela área. E aí tem uma tradução com melhor qualidade. Para finalizar, a senhora tem algum ponto que a gente não tratou aqui hoje, que a senhora gostaria de discutir, ou, como eu posso dizer, desmistificar? Eu acho que eu gostaria de desmistificar ou falar um pouquinho mais sobre a tradução automática. Existe ao mesmo tempo que existe um fascínio sobre a tradução automática, e um fascínio que às vezes chega a beirar a cegueira, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por outro lado, existe um temor, um medo por parte dos tradutores ou de quem está estudando tradução em relação à tradução automática. Qual é o medo? Se a tradução automática vai acabar tirando o mercado, vai acabar tirando o meu trabalho. Esse é um temor que, especialmente, quem já traduz há mais tempo tem. E o fascínio quase cego, que eu disse, é quase uma cegueira, é de achar que, ok, a tradução automática é maravilhosa, resolve todos os problemas, eu posso confiar nela. Bom, não é exatamente assim. Ela não vai nem tirar o mercado, ela está ajustando o mercado de tradução, ou seja,
Alguns tipos de tradução realmente estão sendo reduzidos, ou então a máquina está conseguindo traduzir e o ser humano não precisa mais fazer esse tipo de trabalho, que são aquelas traduções de textos repetitivos, como manuais, enfim, textos não muito criativos. Mas ela não vai tirar o trabalho no sentido de que vai precisar de uma pessoa para pós-editar esse texto, ou seja, fazer as correções, as adequações necessárias para que seja publicado. E quanto ao confiar cegamente, bom, a tradução automática, ela produz alguns erros que às vezes são inesperados, então a gente precisa, enquanto tradutor, se manter tradutor e quem está ingressando nessa área, seja como estudante ou como alguém que começou a estudar. A gente precisa sempre, eu costumo brincar, inclusive com meus alunos, confiar desconfiando. Nunca desligar o nosso desconfiômetro. Então, ela está ali como um recurso para ser utilizado, a tradução automática, mas nós precisamos também ter o cuidado de não confiar em todas as soluções que ela apresenta, porque ela não leva em conta contexto, ela pode ter sido alimentada equivocadamente, apresentar uma solução, inclusive, maluca. Então, o que eu gostaria de deixar é essa dica, talvez que nós precisamos usar ela com maior equilíbrio. Nem com medo, mas com certeza ela vai nos trazer necessidades de ajustes, mas também com um senso crítico. Então, professora, a gente queria agradecer a senhora por participar com a gente hoje, certo? Desse novo projeto, dessa iniciativa, agradecer as suas contribuições, sua disponibilidade, e também dizer que é muito importante o trabalho que a senhora tem desenvolvido, juntamente com o grupo de estudos e pesquisa, e que é bastante inovador e necessário, né, esse desenvolvimento dentro da universidade. Bem como a gente queria que a senhora divulgasse suas redes sociais para que os interessados entrassem em contato, se possível, e dizer que o PET Letras também pode ser uma ponte entre essa necessidade de informação e a disseminação de conhecimento que a senhora tem trazido, certo? Muito obrigada. Muito obrigada que foi um prazer conversar com vocês, achei maravilhoso esse projeto de vocês, essa iniciativa, e estou aqui à disposição para outras conversas. Embora esteja em construção do site, mas eu envio depois do endereço, que aí as pessoas já podem também entrar em contato. Então, muitíssimo obrigada, Aline. Forte língua, racha o corpo.